Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um dia de leitura aqui, ó, do Café com Deus Pai. Hoje é dia 13 de março e assim como já estamos fazendo em outros dias, né, se tu olhar os vídeos anteriores, tu vai ver que cada dia tem uma leitura. Cada dia tem uma palavra aqui para você que muitas vezes ou quase sempre vão servir aí para você, ou se não é para você, é para alguém da tua família, para alguém, para algum amigo seu. Então sempre vai ter um conteúdo aqui que é o quê? Você vai poder compartilhar, mandar para aquela pessoa que vai fazer mais sentido, certo? Então tu já deixa aí, curta, deixa teu like. E se depois você não gostar, por exemplo, não gostei do Mike, não gostei do Gaúcho, não gostei do conteúdo dos comentários, depois você faz aqui, não tem problema. Mas participe, né? Assim como tem pessoas que sempre estão aqui acompanhando, a ideia é sempre levar para mais pessoas, certo? E hoje, qual é o título de hoje? Olha só, renove o seu coração. Renovar o seu coração. Título forte, né? Então vamos ver o que diz aqui, ó. Os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Lucas 11:34. Então, que ele está falando questão dos olhos, né? O que você olha, o que você pensa, o que você imagina, certo? Aqui eu vou ler o texto, certo? É comumente dito que os olhos são a janela da alma. Isso porque eles transmitem o que sentimos, do mesmo modo que uma janela aberta revela o que há no interior de uma casa, certo? Jesus, com isso, nos diz que ter bons olhos é simplesmente fruto de um coração puro. Não conseguimos esconder o que há dentro de nós. Tanto o olhar quanto as palavras que proferimos revelam exatamente o que há em nosso coração. Essa questão aqui, inclusive no teu comentário. Muitas vezes tem pessoas que às vezes a gente pode fazer alguma coisa, no mundo da internet vai observar bem. Tem pessoas que criticam, que falam, mas pode ver, sempre é sobre o que elas pensam, é sempre sobre elas, não é nem sobre a pessoa que está sendo criticada. A pessoa sempre ela tem o mundo, a forma de ver e ela critica aquilo que ela acredita que seja verdade. Então sempre nós refletimos o quê? O que está internamente. E se a coisa não é boa, né? Se é palavrão, se é coisas ruins, é porque o coração aí tá com problema, certo? Inclusive, eu era uma pessoa que era bem acostumado a falar que se lasque, que se... Tipo, coisa que não deveria, certo? E o que que acontece no final? Acontece aquilo que tu esbraveja, aquilo que você reclama. Tem estamos falando da Bíblia, né? Então tem a parte até da questão de Jó lá, que ele diz o que mais... O Jó tem a parte lá que ele teve muitos problemas, problemas mesmo, né? Mas daí o que, que ele diz lá? Que o que mais ele temia lhe sobreveio. Que é o que mais ele temia aconteceu. Então, às vezes, você está com medo, você está falando coisas ruins, é exatamente aquilo ali que vai acontecer. Então, tá, o título aqui é Renove o seu coração. É necessário para quê? Para que você fale coisas edificantes, porque tu fale coisas boas. Para quê? Para que coisas boas realmente aconteçam. Você sempre colhe o que planta. Sempre. Então, mesmo você não querendo, por que que eu tô ruim? Por que que eu tô mal? Alguma coisa você plantou para que isso acontecesse. Certo? Então, vamos lá, ó. Olha que interessante aqui o título, até eu já falei para vocês, ó, vou ler aqui, certo? Palavras e olhares que expressam sentimentos negativos são apenas fruto de um coração que se encontra dessa forma. Reflita sobre aquilo que está saindo dos seus lábios diariamente. São palavras positivas de afirmação e paz a respeito de você e de outras pessoas? Caso não sejam, o problema é que a sua boca fala do que o seu coração está cheio. Uma palavra mal colocada pode causar feridas que permanecem por muito tempo. Por isso é necessário cuidados com o que proferimos. Exatamente o que eu comentei, né? Aqui ele até tem uma parte que ele fala que eu falei da seguinte, que o que tu vai falar
Coisas ruins vão acontecer para você. Só que também, ele diz aqui, que pode acontecer para outras pessoas mesmo. Às vezes tu fala uma coisa ali, tipo assim, é a questão do perfil comportamental das pessoas também. Aí é uma questão de você entender como são as pessoas. Eu já tenho um perfil de pegar e aconteceu e falar. Eu nem lembro depois, nem sei o que eu falei. Falei assim por falar. Às vezes só pra descontrair, pra falar, pra quebrar padrão, pra... Só que aquilo ali às vezes pode fere outras pessoas, certo? Tem pessoas que podem interpretar aquilo ali muito mal e anos depois tá com problema. Anos depois ela segue algum padrão. Por quê? Por causa de uma coisa que foi falada. Inclusive aqui eu tô no estúdio de podcast, certo? Podem ver que é um ambiente um pouquinho diferente. Então aqui no podcast tem muitas histórias, muitas pessoas que todas elas acabam seguindo um padrão. Alguma coisa na infância que foi falado, os pais falaram, o professor falou, e aquilo ali, durante a vida inteira dela, ela vai acontecendo, 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 e tem problemas durante toda a vida, porque às vezes por causa de uma palavra, aquilo que tá por causa do coração da pessoa, que às vezes nem foi por maldade, às vezes nem foi intencional, mas de certa forma, por mais que ela não tenha maldade, é o que ela tá tendo dentro do coração, senão ela não ia nem falar, certo? Então vamos lá. Jesus passou pelas mais diversas dores e dificuldades, coisas que eu e você nem sequer conseguiríamos imaginar, mas em nenhum momento ele murmurou. Realmente, ó, se tu vai parar para pensar, quando você olha um, um filme, você consegue ver um pouquinho mais do que aconteceu, tu imaginar que é um pulso ser pregado, já pensou? Qual que seria a sensação? Escorrendo sangue até morrer? É, não é fácil. E a gente reclama às vezes das coisas pequenas, né? Então, olha só. Por isso devemos aprender com Jesus para termos nosso olhar renovado. Todo medo, toda desconfiança e fraqueza se vão, e você será inundado com tamanha paz, a ponto de só restar espaço para o amor, esse capaz de renovar sua mente e transformar a sua vida. Como está o seu coração? Que tipo de sentimentos você está cultivando? O que tem saído dos seus lábios? Receba hoje uma nova visão, fruto de um coração renovado por Deus Pai, e transborde por onde quer que você vá. Olha só, aqui está falando transbordar por onde quer que você vá. E também está falando o seguinte: vamos lá, tem um vaso aqui, tem um coração, um vaso, e ele está cheio de alguma coisa, ou vai ser coisa boa, ou vai ser coisa ruim, certo? Conforme tá o teu coração cheio, você vai falar. Então você precisa o quê? Precisa trocar. Para você não tem como só começar a colocar coisa boa, você tem que vai tirando coisa ruim, vai colocando coisa boa, até tá cheio de coisa boa. Quando tiver coisa boa, você vai o quê? Falar coisa boa, certo? E aqui fala transborde por onde quer que você vá. Porque isso não é o lugar que você tá. Se você sair da tua casa aí, tu ir no mercado, tu ir numa livraria, tu ir em qualquer lugar, você vai levar o quê? Você vai levar palavras boas, você vai levar esse sentimento. E é isso que as pessoas vão olhar para você e você vai dizer, pô, essa pessoa aqui tá diferente, o que que aconteceu? Renovado o coração. Então, olha só, vou ler aqui. Mas até acho que é interessante ler a frase do dia aqui, tá? Hoje é interessante ler antes. Porque diz a frase que está no livro, tá? Diz o seguinte: sempre haverá renovo para um coração disposto. Então, olha só, pode estar com problema, pode estar acontecendo várias coisas, mas se está disposto a mudar, vai acontecer. Não tem erro. Agora a questão é, você está disposto? Tá disposto a fazer as coisas, tá disposto a fazer diferente. Às vezes tu até fala, tá da boca fora, mas e qual é a ação que tá tendo?
né? Então, que sirva e sempre refletir. E eu vou ler agora a sugestão, que é a leitura bíblica de Salmos 33, ok? Vou ler aqui que diz aqui, ó, louvai o Criador do universo. Universo, todo mundo, tudo que foi criado, certo? Então vamos lá, ó. Ó justos, exultai no Senhor. O desejo dos retos é louvar a Deus. Celebrai ao Senhor com harpa. Oferecei-lhe música com lira de 10 cordas. Aqui você pode até trocar, né, a música. Hoje não mudou um pouquinho, não tem mais a harpa ali em si, é diferente a lira, mas existem músicas muito edificantes, certo? Existe uma porção de músicas aí para gostos variados, cada pessoa tem um gosto diferente, mas tem música para todo mundo, certo? Entoai-lhe um cântico novo, tocai com arte e júbilo na ovação, porque a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo o que realiza. E se puder grafar aqui essa parte, ele é fiel em tudo o que realiza, certo? Ele ama a justiça e o direito. A terra está repleta da bondade do Senhor. Os céus foram criados mediante a palavra do Senhor, e todos os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Ele recolhe as águas do mar num vaso, e dos abismos faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os intentos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os projetos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. O Senhor olha dos céus e observa toda a humanidade. Do seu trono ele contempla todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Tudo o que fazem. Não há um monarca que se salve com a força dos seus exércitos, nem o guerreiro mais poderoso pode se livrar. O cavalo é a ilusão de livramento, e todo o seu vigor não ajuda a escapar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que os temem, sobre os que firmam toda a esperança em suas misericórdias, para livrá-los da morte e garantir-lhes a vida, mesmo em épocas de fome. Todo o nosso ser espera no Senhor. Ele é o nosso amparo e nossa proteção. No Senhor se alegrará nosso coração, já que em seu santo nome colocamos toda a nossa fé. Derrama sobre nós tua bondade, ó Senhor, em proporção às esperanças que só em ti depositamos. Então, essa é a leitura de hoje. E aqui eu tô vendo, tô olhando aqui para a Bíblia aqui e tem bem essa parte aqui que é interessante, ó. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Se olhar lá em Gênesis, logo no início, tudo foi o quê? Através da palavra. E qual é o tema de hoje? É renovar o coração, porque as palavras vão acontecer. Então, se tu vai analisar, você é filho de Deus. Deus fez tudo porque falou. Eu estou aqui falando agora, certo? Mas é a palavra que tem o poder. Se você falar coisas ruins, aquilo vai acontecer, assim como eu falei antes de Jó. Então o que você precisa fazer? Mudar o que você fala, falar coisas boas. E para falar coisas boas, automaticamente é o que? Renovando o coração. Porque a palavra tem poder, muito mais do que às vezes a gente imagina. Inclusive, muitas coisas que eu vivo hoje. Ah, Mark tem estúdio de podcast, faz palestra, faz isso e aquilo. Mas tem muitas coisas que são questão de palavras, de falar, vai fazer e as coisas acontecem naturalmente. Então vai acontecendo as coisas, só que é o quê? Tem que tomar, falar e entrar em ação, certo? Aí as coisas vão acontecendo. Só que se falar coisa ruim, assim como eu já falava, as coisas ruins vão vir, assim como veio. Mas então, tem que mudar esse gatilho, mudar essa mentalidade, mudar o coração, renovar o coração,
porque novas coisas virão, outras coisas novas serão acrescentadas e só coisa boa há de vir. Agradeço aí por esse momento. Se continuou até o final, comenta aqui o que achou. E amanhã a gente tá aqui novamente. Grande abraço.